Gigantes sempre fizeram parte do imaginário da humanidade. Desde a antiguidade, homens de tamanho colossal são relatados tanto na mitologia quanto em escritos históricos e em livros religiosos, como por exemplo na Bíblia, onde ouvimos diversas passagens falando sobre gigantes, incluindo também os Nefilim. Por isso no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre eles, mas não sobre um embate na antiguidade, mas sim uma guerra moderna, onde o exército dos Estados Unidos enfrentou um gigante. Hoje você vai conhecer o caso do gigante de Kandahar e descobrir se finalmente essa história é verdade ou não. Nós vamos falar um pouco sobre o dia que tropas americanas, um dos exércitos mais preparados do mundo e teoricamente o exército com a maior capacidade bélica tecnológica, enfrentou um gigante da antiguidade. Sem mais delongas, eu só peço que você já se inscreva aqui no canal e fique até o final para entender tudo sobre essa história. E hoje eu não estou sozinho, eu estou acompanhado pelo meu brother Hernani Carreira, que vai estar me ajudando aqui. Já se inscrevam nos canais dele, no Sociedade Primitiva Podcast e no Sociedade Primitiva Lives, que é onde ele faz também um conteúdo de games. Se inscrevam lá, porque senão vai cair um meteoro na casa de vocês. O gigante de Kandahar. A história foi popularizada inicialmente pelo radialista Steve Quayle, que a discutiu no programa Coast to Coast AM, em meados dos anos 2000. Segundo o relato de Quayle, os eventos teriam ocorrido em uma região montanhosa remota de Kandahar, no Afeganistão, quando um esquadrão de exército dos Estados Unidos desapareceu durante uma patrulha de rotina. Uma equipe de operações especiais, às vezes descrita como Rangers ou Boinas Verdes, foi enviada para localizar a equipe desaparecida. Ao chegarem à entrada de uma caverna cercada por equipamentos militares espalhados, os soldados relataram ter encontrado um humanoide ruivo com altura entre 3,6 e 4,5 metros. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 2 fileiras de dentes semelhantes à aparência também mencionada por índios nativos americanos sobre esse tipo de gigante. A criatura, empunhando uma grande lança, teria atacado a unidade e empalado fatalmente um soldado, identificado apenas como Dan, antes de ser morta por uma chuva de tiros. Testemunhas afirmam que foram necessários 30 segundos de fogo automático contínuo de fuzis M4, fuzis semiautomáticos em reconhecimento e fuzis antimaterial Barrett M107 para abater o monstro. O gigante foi descrito como usando mocassins rudimentares de couro animal e exalando forte odor de decomposição. Após a criatura ser morta, seu corpo teria sido transportado de helicóptero em uma rede de carga para uma base militar americana e em seguida levado para um local não divulgado. Os soldados supostamente assinaram acordos de confidencialidade e receberam ordens para não discutir o incidente. Anos depois, uma suposta testemunha afirmou ter se apresentado, porque as pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo em nosso planeta. Este não é o primeiro, nem o último caso sobre gigantes ruivos, como antes mencionados os índios nativos americanos da tribo Paiute, que teriam enfrentado uma tribo de gigantes ruivos canibais, que também tinham 6 dedos e 2 fileiras de dentes. Os índios fizeram uma emboscada e atearam fogo nas cavernas onde os gigantes viviam, assim exterminando as criaturas, semelhante ao encontro de Kandahar, que o gigante vivia em uma caverna. Como o Hernani muito bem explicou, nessa história nós encontramos gigantes que batem com a descrição dos nativos americanos, que falavam sobre gigantes ruivos que dominariam ali as regiões e fariam canibalismo, atacariam roubando os animais e fazendo outros tipos de atrocidades com os povos indígenas. E eles os derrotaram queimando as cavernas onde eles viviam. E nisso a gente também vê mais uma correlação com a Bíblia, já que os espiões de Israel falavam sobre gigantes que viviam em cavernas e que ao olhar para eles, os homens se sentiam como gafanhotos, era como um gafanhoto olhando para um humano, para você ver o quão colossal esses gigantes ruivos eram. Além dessa menção na Bíblia, nós também temos outras tribos, lá na Etiópia e em outras partes do continente africano, que falam sobre gigantes ruivos que devoravam crianças e animais, e que só foram derrotados quando foram mortos dentro também de suas cavernas. E não parando por aí, ainda temos alguns relatos também de povos que supostamente teriam convivido com o rei Salomão. Esses são escritos que não estão dentro da Bíblia, mas que circulam muito na comunidade tanto judaica da Etiópia quanto também na comunidade ortodoxa etíope,
que falam sobre como o rei Salomão teria exilado um grupo de gigantes ruivos em uma ilha em troca de alguns favores. Então o rei Salomão deu exílio para eles e eles tiveram que realizar algumas tarefas. E conhecendo como o rei Salomão, né, foi sábio e inteligente, é sim possível que ele tenha negociado até mesmo com esse tipo de criatura vil. Mas afinal, essa relação, ela é coincidência? Será que é tudo falso? Bom, no vídeo de hoje eu disse que eu ia sanar todas essas dúvidas e é o que vai acontecer agora. Para começar, primeiro vamos falar sobre essas correlações. Tanto os nativos americanos quanto as tribos lá da Etiópia, tanto as comunidades religiosas lá da Etiópia nos tempos atuais, enfim, muita gente tem esses relatos que batem dos gigantes ruivos, o que pesa como uma evidência para dizer que a história seria verdadeira, né? Mas vamos com calma porque não é bem assim. Apesar da história sim bater com a desses povos, tanto os antigos quanto contemporâneos que estudam o tema e têm isso em suas crenças, essa história meio que ela se pega nessas conveniências. O que acontece é o seguinte, lá em 2001 até 2003, nós tivemos o vazamento de alguns e-mails que eram tidos como teoria da conspiração, mas que hoje são comprovados como sendo reais, da Hillary Clinton, falando sobre um Nephilim enterrado e sobre recuperar a tumba de Gilgamesh. Para você que não está entendendo isso, tem um vídeo aqui no canal chamado Iceberg dos Nephilim, onde eu falo um pouco melhor sobre essa história, mas eu vou resumir aqui para quem tiver preguiça de assistir ou não tiver com tempo mesmo. Basicamente, durante a guerra do Iraque, teve uma tropa americana que cercou um local ali de expedição arqueológica e expulsou os arqueólogos. Só que eles cercaram o local e, segundo o que os oficiais americanos falavam, eles só cercaram para ninguém mexer e não teve escavação lá. Contudo, toda a população do local, e tem até fotos e vídeos, mostraram que sim, eles continuaram escavando por conta própria. E igual naquela série do It, Bem-vindos a Daryl, que o exército ficou lá escavando, tentando pegar o meteoro do It, aconteceu a mesma coisa. Eles escavaram essa tumba de Gilgamesh e levaram corpos que estavam dentro de sarcófagos. E depois, os oficiais americanos deram uma desculpa, falando que bandidos ali teriam saqueado porque as tropas estavam ocupadas, então não tem ninguém fazendo a guarda. Mas é muito estranho esses saqueadores não terem levado ouro, prata, os ídolos, as armas que tinham lá dentro, não levaram nada dessas tumbas, espadas, coisas de ouro maciço, ídolos de ouro maciço, ninguém levou nada. Só levaram corpos dentro de sarcófagos. É muito estranho, é muito coincidência, né? É muito conveniente eles falarem isso. Então ficou bem claro que eles removeram sim alguns corpos lá de dentro. Mas o que tinha de importante nesses corpos, né? Será que realmente eram corpos dos guerreiros lendários da Mesopotâmia? Será que o próprio Gilgamesh estava ali? E bom, segundo, né, o folclore ali do local e é o que tem nas crenças também do povo da região, aquela câmara seria sim uma câmara de reanimação, já que esses Nephilim não poderiam morrer. Então se você alagar o local com água e fizer algumas coisas ritualísticas, alguns passos ritualísticos, você consegue trazer de volta esse Nephilim. A alma dele nunca sai do corpo, o corpo dele pode se deteriorar, ele ficar num estado crítico, mas ele nunca morre de verdade. Então essa câmara seria para reviver o Nephilim, e aí daria o Nephilim enterrado, né, que a Hillary Clinton se referia no e-mail. E essa história, que sim é real, é comprovada, esse e-mail existe, essa expedição aconteceu, ela reforça também a história do gigante de Kandahar. Só que é que tá, ela reforça também de uma maneira meio complicada, porque é o seguinte, é parecido, isso bate, isso aqui também aconteceu não sei aonde. E esse monte de coisas que correlacionam, que batem, a princípio você pode pensar que são provas para reforçar que a história do gigante de Kandahar é verdade. Mas na verdade, né, eu até falei verdade várias vezes, ficou até meio repetitivo, mas o que acontece mesmo, o que é fato, é que isso foi uma estratégia de quem criou a lenda, para dar um ar de verdade, usar várias figuras reais, políticos americanos, fatos durante a guerra do Iraque e outras coisas para reforçar aquilo ali. Então, tem várias tribos que já relataram esses gigantes ruivos. Na Bíblia fala-se deles. Tem a lenda do rei Salomão estar exilando esses gigantes na Etiópia. Então, ele pega várias coisas da vida real e junta para tentar fazer a história dele ser factual. Mas se você pegar essa história do gigante de Kandahar, apesar de sim, pode ser que tenha tido algum encontro estranho nessa guerra, lá no Iraque, eles tenham enfrentado sim um gigante, a chance desse relato aí ser o verdadeiro é muito baixa, porque primeiro, esse soldado que morreu, o nome dele é só dado como Dan. E assim, por mais que esse relato seja, né, assustador a princípio, né, cara, como assim um soldado morreu e ninguém que se aposentou nessa época vazou? Porque sempre acontece isso, depois que os caras já estão tudo aposentados, isso aí acaba vazando, como foi o caso dos e-mails da Hillary Clinton. Como isso não vazou? Né? Outra coisa também é que essa história ela só é relatada na internet. E toda vez que você pesquisa qualquer coisa relacionada a isso, a pesquisa direta leva justamente para a lenda. Então não existem correlações. Outras pessoas que estavam envolvidas é sempre o mesmo cara falando da mesma lenda, contando a mesma lenda, mas ninguém da divisão dele se pronuncia. Então assim, tudo indica que a história do gigante de Kandahar ela é uma lenda, porém é uma lenda com um fundo de verdade. É estranho a gente pensar que tantas culturas, tantos povos falam do mesmo gigante ruivo. Como eu falei aqui no canal, tem até aquela questão do palhaço Nephilim. Seriam os palhaços inspirados em figuras demoníacas ou em Nephilims?
Tem um vídeo aí no canal também para vocês assistirem, então eu já vou deixar na tela final e no card para vocês clicarem. Todos esses mistérios provam que sim, no nosso mundo existe algo além da nossa compreensão e que a nossa ciência, por mais que ela esteja assim muito avançada, o mundo ainda esconde diversos mistérios, várias coisas sem explicação que provavelmente nós não veremos a explicação tão cedo. Nossos filhos e nossos netos terão talvez ainda mais dúvidas do que nós temos hoje. Mas bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Essa foi a nossa investigação sobre a história do gigante de Kandahar. Aqui no canal a gente traz investigação de vários mistérios e também recapitulação de filme de terror, tudo relacionado ao oculto, ao sobrenatural. Você vê aqui, incluindo o meu guia prático, ali, um livreto, um livrinho curtinho que eu fiz, chamado Despertar do Oculto, onde tem tudo ali sobre sociedades secretas para você entender um pouco mais desse mundo, que vai estar linkado aí no comentário fixado. Peço que você se inscreva no canal do meu amigo Hernani Carreira, o Brabo, lá do Sociedade Primitiva. Se inscreva no canal dele de lives do podcast e também no canal de lives onde ele faz live de jogos, que é o Sociedade Primitiva Lives. E se inscreva, claro, também no Recanto Sombrio. Vamos ver se a gente bate 30 mil esse ano ainda. Se não, ano que vem a gente bate, se Deus quiser. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem.